Eis a prova que Deus, o Deus da religião não, o Deus da Bíblia, o Deus que é o Espírito, não fala por meio desses falsos profetas que existem por aí. Está a prova nos escritos bíblicos, nos livros dos profetas. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 9. Olha que palavra maravilhosa, que deixa claro, que deixa à mostra como esses falsos profetas, essas missionárias, essas falsas profetisas são mentirosas, são enganadoras e enganadores. Estão atrás apenas de status, estão atrás do dinheiro das pessoas. Por isso que elas chamam os fiéis que frequentam essas arapucas, esses currais chamados igreja, de ovelhas. Isaías 42, 9, aspas, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que passagem maravilhosa que está nesse contexto. Por que Deus aqui estava falando que antes de acontecer as coisas, ele revelava aos irmãos? Porque assim está lá em Joel capítulo 2, quando fala, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. E nesse capítulo do versículo 1, capítulo 42, do versículo 1 ao 9, fala sobre o Espírito de Deus nas pessoas, sobre os espíritos que são filhos de Deus, que está tendo uma experiência da natureza carnal, e que voltarão para Deus. Então você veja, quando realmente o Espírito de Deus estava nos homens, dando dons, dando dádivas, porque era o fim dos tempos, era o fim do mundo, era o fim da era, foi até o ano 70, até a vinda do perfeito. Então os discípulos, os apóstolos, eles profetizavam, eles tinham revelações, porque Deus avisava antes. Por que Deus avisava? Porque o Espírito de Deus estava sobre eles, estava no entendimento deles, estava no espírito de cada um deles. Então mostrava as coisas que iria acontecer em breve. Mas o perfeito veio lá no juízo do ano 70, do Apocalipse 1:10, do grande e terrível dia do Senhor, quando chegou no ano de 66, que durou 3 anos e meio, que durou a metade de um tempo, a metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses. O perfeito veio, Cristo veio em seu tribunal e julgou a nação de Israel. Sendo assim, não há mais profecias, não há mais dons de revelações. Por isso que esses canalhas por aí, esses mercenários, esses fraudadores, esses impostores por aí, não revelam nada, não profetizam nada, são mentirosos, são cães gulosos e as cachorras gulosas também. Porque os irmãos do passado, antes do perfeito vir, há 2000 anos atrás, o dom de Deus estava nas pessoas, o Espírito de Deus estava nas pessoas, e anunciava e mostrava as coisas que iam acontecer em breve. Onde estão os profetas, os falsos profetas, as falsas missionárias, que não profetizaram, que não adivinharam, que não prepararam o povo no mundo inteiro a respeito do que aconteceu na pandemia? Cadê as revelações, os avisos aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul a respeito dessa tragédia? Por que não avisaram o ano passado, lá no início, lá em São Sebastião, aqui no estado de São Paulo? Por que não avisaram lá quando veio aquele tsunami no Japão? Quando veio o furacão Katrina nos Estados Unidos? Por que não avisaram lá a Ucrânia? Olha, a Rússia vai guerrear contra vocês. Por que não avisaram Benjamin Netanyahu lá em Israel? Olha, o Hamas vai soltar míssil.
Porque não existe mais dons na terra. O que está nos homens é o reino espiritual de Cristo, é o próprio Cristo, é o templo espiritual de Deus. Então não há mais a necessidade de se profetizar, não há necessidade de avisar nada. Cada um colhe aquilo que planta, cada um vive, cada um tem a recompensa daquilo que acredita. Se você confessa o Evangelho eterno, se você confessa que o reino de Cristo está em seu entendimento, em seu espírito, você tem que ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa tranquila, você vai ser uma pessoa que não tem temor do mal, você vai saber que diabo, Satanás, nunca teve chifre, nunca soltou fogo pela venta. É simples assim. Agora, o que domina no meio religioso é a incredulidade, é a falsidade, é a mentira, é o roubo, é o estelionato, é a exploração. Então vou ler pela última vez o versículo 9 de Isaías 42, no texto da Nova Almeida Atualizada NA. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Assim era naquele dia. Deus revelava antes, porque era o dom, era Deus, era o Espírito de Deus nos homens, tá bom? E hoje em dia, o que tem por aí são fanfarris, são mercenários, mentirosos, falsos profetas que não conseguem adivinhar nem o que a galinha bota pelo bico. Curte, comenta, compartilha e se inscreve. Até a próxima. Todos são falsos profetas e falsas missionárias. Não existe mais profeta e nem missionário e nem dom de Deus, a não ser os 3 dons eternos. 1 Coríntios 13:13. É o dom da fé, da esperança e do amor. Esses 3 dons são eternos. Agora os demais já se foram. Tchau.